aqui da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em dia agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje nosso podcast está começando um pouco diferente. A gente vai falar de um assunto que está bem em alta, mas infelizmente é um assunto que não é tão novo assim. Hoje a gente vai falar de violência doméstica, feminicídio, agressão a mulheres. Hoje nossos convidados são dois convidados muito especiais, o Dr. Bruno, que já é de casa aqui, e a doutora Renata Broeto. Olá a todos, muito bem-vindo, agradeço a presença de todos. Aqui eu já vim outras vezes, conheço toda a equipe, então estamos aí sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Obrigado. Eu queria agradecer esse convite, para que a gente possa cada vez mais levar à frente o conhecimento sobre, cada vez mais proteger as vítimas sobre isso, sobre esse tema. Assunto bem polêmico, pessoal? Inclusive tivemos o caso do DJ que agrediu a esposa e tal, e ficou um caso bem em evidência na mídia. Porém, não é um caso, não é uma coisa que acontece recentemente, uma coisa que já vem de tempos atrás. E assim, tem vários fatores, eu acredito, que gerem isso. Primeiramente, vou deixar vocês falarem um pouco, mas assim, são dados preocupantes, doutor? Você mesmo que está ali na linha de frente, ali na delegacia, deve saber melhor do que ninguém quanto isso é corriqueiro, Sim. Tá, eu vou começar então a discussão e depois eu passo a palavra para a Renata. Infelizmente, tá? Aquilo que aconteceu, que todos viram, e realmente são imagens que chocam, Não choca tanto a polícia como um todo, porque nós estamos, infelizmente, e entre aspas, acostumados a ver esse tipo de vídeo todos os dias na delegacia, Só que ela postou nas redes sociais e o vídeo viralizou. E o que a gente vê ali é exatamente o retrato da dominação, Que eu já falei em outras oportunidades, essa questão de, quando a gente fala de violência doméstica, agressão, feminicídio, que é a forma mais grave de violência, nós não estamos falando de classe social, nós não estamos falando de raça, nós não estamos falando de credo, de religião, de status, nada, porque é algo que acontece que transcende isso tudo. E ali era uma hipótese, era uma cena de um casal classe média alta. E mesmo assim, o que a gente viu foram cenas assim de uma brutalidade muito grande, de uma dominação extremamente elevada. Acabou que o DJ Ives lá, de maneira até bastante acertada, a meu ver, tá? Olhando de maneira técnica, de maneira bastante acertada, ele foi preso preventivamente pela justiça. Então, foi uma resposta até muito rápida, não só da polícia, mas também do Poder Judiciário naquele caso concreto. Só que esse é um caso, Renata? É um caso. Isso mesmo. Caso que acabou, a gente imagina o quanto ela estava esgotada para ela chegar ao ponto de se expor, Porque geralmente a vítima, o que ela mais teme é também essa exposição. É de ter que chegar ao ponto dos outros verem, outros saberem do que ela sofre. Porque geralmente elas têm muita vergonha, se sentem muito humilhadas com isso, Então, imagina o sofrimento que ela estava sentindo para ela chegar ao ponto de fazer isso, dela se expor, diante de todo o Brasil. Daí, diante dela ter vários seguidores, acabou tendo toda essa repercussão,
E ainda a gente vê que o agressor ainda tenta reverter a situação, né? Ele mente no vídeo, né? Ele tenta reverter e isso é nítido para todo o Brasil, né? Até nisso. Então, a gente imagina quanto que não sofre as outras mulheres que não têm todo esse acesso, né? Como a sociedade é muito machista, eu acredito que muitas pessoas que ouviram ele dizer... Depois ele chegou a falar que era mentira, que ele estava sendo perseguido. Aquela ladainha que a gente já conhece da delegacia, né? Mas muitas pessoas provavelmente, né, Renata, acreditaram no que ele falou. Ah, é bobagem, a menina lá, nem... Foi só uns tapinhas. Eu falo isso às vezes em tom de brincadeira, mas isso é o retrato, é o que acontece todo dia. E talvez muitas pessoas que ouviram esse rapaz falando devem até pensar assim, a mulher lá tá querendo surfar na onda do cara que tá famoso. Exatamente. Querendo mídia, querendo seguidor. Então, assim, é algo extremamente humilhante para a mulher. É extremamente humilhante, porque foi pro Brasil inteiro. E acredito que a gente ter uma sociedade extremamente machista, certamente teve muita gente que acreditou ainda nele naquela hora que ele falou que estava sendo perseguido. Depois ele voltou atrás, mas... E assim, no âmbito cultural, vamos falar primeiro da parte cultural. Desde o Brasil colônia, a gente já tem uma sociedade, digamos, que oprime a mulher. Porque assim, antigamente o homem tinha direito, na época do Brasil colônia, de bater na mulher, de agredir a mulher, se caso ele desconfiasse que a mulher estivesse cometendo adultério. Depois a gente tem a questão que a mulher só poderia trabalhar com autorização do homem. E ainda assim, é recente, querendo ou não, no âmbito histórico, é recente que a mulher também teve o direito de voto. Então, de repente, no meu ponto de vista, claro, eu acredito que tudo isso colabora para essa ideia machista, opressora, que a mulher não tem direito, que ela é submissa ao homem. Então, assim, eu queria perguntar para a doutora Renata, assim, no aspecto psicológico, qual que é o estereótipo? O que você acredita, doutora, que faça o homem ser agressivo, ele achar que tem essa dominância? Que nem eu repetindo, acredito que é uma coisa cultural que já vem de muito tempo atrás, né? Mas hoje em dia, com todo o movimento, ainda isso é muito comum. Isso é muito comum. E a gente vê muito aqui, que é uma cidade pequena, a gente vê muito esse pensamento antigo, né? Antiquado, que a gente fala. Esse pensamento machista, essa cultura de que a mulher tem que ser submissa a ele, que ela tem que respeitar, tem que seguir o que ele fala. Daí muitas vezes oprime, isola ela, né? Acaba, e na fala, né? Aquela violência psicológica, né? Que muitas vezes numa fala, num olhar, mesma coisa antigamente. E se a gente for ver, não faz tanto tempo assim que as coisas começaram a mudar. Elas começaram a mudar mais com essa exposição da mídia. Muitas pessoas começaram a refletir os seus pensamentos, a pensar diferente, as formas de se comportar, de respeitar o outro, né? E com os dias de hoje, eu vejo que cada vez que passa mais os dias, né, com essas campanhas, as coisas elas vão mudando um pouquinho, sabe? E é nisso, é de pouco em pouco, talvez a gente consiga chegar lá um dia e talvez ir mudando cada vez mais o pensamento dessas pessoas, né? Desses pensamentos machistas. Eu vejo assim, um movimento, digamos assim, feminista, com certeza de uns anos para cá começou a aumentar muito. E eu pergunto para o doutor, positivamente, isso tem refletido? Eu acredito que pouco, pelos incidentes que a gente ainda, infelizmente, presencia, mas você acredita que esse movimento, essa exposição na mídia colabore com a diminuição? Num parâmetro assim, o que o doutor acha? Vou falar 2 pontos assim, que eu acho importante. O primeiro deles eu acho... fiz alguns concursos públicos, estudei em universidade pública. As mulheres são muito mais determinadas que os homens, isso é fato. Tanto que atualmente, e eu acho que isso vai se desenvolver mais, acaba que as mulheres irão se tornar cada vez mais dominantes e ocupantes de cargos públicos importantes. Isso é uma tendência. Por quê? Eu acho que por esse histórico de violação de direitos desde a época que nós nos conhecemos por gente, isso criou uma casca nas mulheres em geral. E agora, né, no século XXI, 20 para 21,
as mulheres têm se libertado dessas amarras. Então eu vejo que, por exemplo, a nossa autoridade máxima, quando a gente fala em poder judiciário hoje, aqui é uma mulher. E é extremamente competente. Muito melhor do que várias outras mulheres e vários outros homens, né? Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que é referência na cidade e é uma mulher, né? Então, eu acredito que, em termos de determinação... Não estou falando que os homens não são, né? Até as pessoas que estão me vendo, não é isso. Mas, em termos de determinação, até porque há essa carga negativa que atingiu as mulheres ao longo desses anos, eu acho que a tendência é a gente ter mais mulheres ocupando cargos públicos de importância, de destaque. Então, hoje a gente vê bastante delegadas, que a gente não via antes, bastante juízas, promotoras, né? Policiais femininas. A gente não via isso há um tempo atrás, né? Só que, por outro lado, então esse é um ponto. Por outro lado, a gente ainda vê... vamos falar de Guaraniaçu, né? A gente está falando aqui para o nosso povo. A gente ainda vê aquela situação exatamente que a Renata falou, de extrema dominação. Que a gente olha e fala assim, não é possível, mas é. Então a gente tem um lado das mulheres crescendo, serem independentes, ocupando cargos públicos de destaque, e outro lado das mulheres extremamente vulneráveis. Você vai nos interiores de Guaraniaçu, de Campos de Diamante, né, Renata? Às vezes você fica abismado com o grau de dominação que o homem tem sobre a mulher. Então, a gente tem essa dicotomia, né? Mulheres ocupando cargos, às vezes, não só na área pública, mas na área privada também, de gerência, de coordenação, de presidência. Mas, por outro lado, a gente vê ainda essa vulnerabilidade que percorre ao longo dos anos. E aí... não é a delegacia, né, que vai mudar, isso é política pública, né? É política pública de conscientização. Claro, quando as pessoas vão na delegacia, a gente orienta, né? Principalmente os maridos, sempre quando eu vou interrogá-los, a gente orienta o que pode, o que não pode. As pessoas ainda hoje acham que dar um tapa não tem problema. Por incrível que, né? A gente, por incrível que pareça, tu estava falando da parte de violência, de discriminação, às vezes as pessoas não sabem. E aproveitando a grande audiência que vocês têm, uma forma de violência grave e que a mulher pode solicitar medida protetiva, aquela violência moral, por exemplo. Todo dia tu olha e fala assim, tu vai sair assim? Tu vai com essa roupa? Tu não tem vergonha de andar assim na rua? Tu não vai passar um batom? O homem, ele vai minando a mulher, né? Vai coagindo, a mulher vai se sentindo pior, vai se sentindo feia, vai se sentindo menosprezada, isso vai acarretando um abalo psicológico, mas não tem crime até o momento, né? Até o momento não tem crime, né? Ele só está falando palavras pesadas, mas não tem crime. Mas o fato de não ter crime não quer dizer que ela não possa solicitar uma medida protetiva para, por exemplo, ele se afastar do lar e ela não ter mais contato com ele. Por quê? Porque uma violência psicológica, moral, afeta o íntimo, o interior. As marcas não ficam evidentes, elas são internas, né? As marcas são psicológicas, entendeu? Então, assim, então as pessoas que estão me ouvindo talvez não saibam disso, né? As pessoas vão na delegacia porque apanharam, porque foram xingadas, ameaçadas, mas se esquecem de que essa violência que a gente fala, uma violência implícita, que é o controlador de ações, não, mas você não vai sair com essa pessoa, não, essa pessoa você não vai, tu não vai fazer lanche em tal lugar, não, tu vai estar em casa até as 9 da noite. Isso é tudo violação de direitos, né? Só que não tem crime, aparentemente, em tese, né? Ou porque o homem não xingou, não injuriou, enfim. Mas há ali a situação de vulnerabilidade, de humilhação, de hipossuficiência, de discriminação, enfim. Então, a mulher que está me ouvindo saiba, né, que podem solicitar medida protetiva quando essa violência não for externa. Essa violência, ela atinge o intelecto, o psíquico, o moral da mulher. Então, é importante as mulheres saberem, né? Com certeza. E assim, doutor, hoje aqui na nossa região, tem muito caso ainda de violência doméstica? O número, como é que estão os números? A grande parte dos nossos procedimentos investigatórios na delegacia, infelizmente, são oriundos de violência doméstica.
E aí eu cito lesão corporal, ameaça e injúria, que injúria são os xingamentos, né? Então, para que o público entenda de maneira bem simples. Lesão corporais são as agressões, ameaças são basicamente ameaças de morte, né? E as injúrias são xingamentos. Normalmente, vagabunda, prostituta, piranha, vagabunda, esses xingamentos. Isso equivale, assim, eu não tenho o número exato, mas vamos colocar aí 50% de todos os procedimentos da delegacia são em decorrência da violência doméstica contra a mulher. E, óbvio, né, eu sempre falo isso, tem crimes que podem ser evitados. Violência doméstica contra a mulher é o maior exemplo de todos, né? Eu falo sempre para os homens, vão lá na delegacia, eu falo, quer evitar o crime? É só não bater. Quer evitar o crime? Só não xingar, só não ameaçar, né? Então, são crimes, ou seja, a gente está falando aí de um número altíssimo e que pode ser evitado por educação. Mas a gente vê também violência no trabalho, por exemplo, violência... Eu acho que existe um estereótipo, eu acredito, do homem que não teve uma educação. Minha mãe sempre me educou, não, tem que tratar uma mulher bem, tem que tratar uma mulher porque, querendo ou não, as mulheres... É o reflexo, né? Eu vejo a minha mãe ali, eu vejo se eu bater numa mulher, alguém poderia bater na minha mãe, uma mulher. E existe um estereótipo disso? Vocês acham que alguma coisa lá de trás é falta de educação, falta de... digamos assim, de conhecimento mesmo, não sei. Então, na verdade, a gente fica com esse pensamento, né, que o homem que bate na mulher é aquela pessoa ignorante, aquela pessoa grosseira, que não conversa direito, mas, na verdade, a violência contra a mulher, ela pode ser cometida por qualquer homem. Qualquer um que você pensa, nossa, essa pessoa é tão educada comigo, como é que ele pode fazer isso com ela, né? Mas, assim, realmente pode. Isso a gente não consegue falar que tem só de olhar a pessoa, sabe? A gente nunca sabe como é um relacionamento, como é o relacionamento dele com as mulheres, né? E muitas vezes é algo que a gente acha que nem o doutor estava falando, ele só começou a me coagir, fala assim, da minha roupa, de como eu me visto, de sair. E a violência, ela realmente começa com esses pequenos sinais, né? Então, que nem falam que a violência ela tem 3 ciclos, né? 3 fases. Ela começa com esses pequenos sinais, que é chamado de tensão, né? Então, vai se criando uma tensão entre o homem e a mulher cada vez mais, ela vai perdendo a autoestima dela, perdendo sua autonomia, começa a se sentir inferior, que ela fala assim, realmente, eu não tenho capacidade... Que daí com isso, mais pra frente, ele vai falando assim, se você se separar de mim, você não vai conseguir se virar, não vai conseguir se manter, sobreviver. E ela realmente acredita naquilo, né? E daí a segunda fase é quando explode a tensão, que é a violência física, né? Então, daí já aconteceu, já deu estopim, bateu nela. Daí chega logo depois o arrependimento. Ou às vezes a mulher fala que vai se separar e vem a fase da lua de mel, onde fica tudo bem, onde não acontece mais nada, né? Então, assim, existe esse estereótipo que é um cara super educado, nunca vai fazer isso com uma mulher, mas não. Então, ao menor sinal que tiver, sabe, a recomendação é que se separe daquela pessoa, que busque conversar, que busque ter mais conhecimento sobre isso e que não continue naquele ciclo, sabe? Senão a tendência às vezes é piorar e às vezes chegar até num feminicídio, né? Com certeza. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco pra gente a diferença de homicídio e feminicídio. Que é uma diferença bem acentuada, né? Sim. Vamos lá. Bem simples para todos, porque são leigos, não conhecem, né, a parte jurídica. Homicídio é o crime, é o quê? É tirar a vida de outra pessoa de maneira intencional. Homicídio, tá? Feminicídio é tirar a vida de uma mulher por motivos de discriminação, de preconceito, de violação aos direitos, né? Então, é um homicídio vinculado à hipossuficiência, à vulnerabilidade da mulher. Então, ela é colocada como numa situação de objeto, né? Inferiorizada. Então, o feminicídio é um homicídio, ou seja, retirar a vida de alguém de maneira intencional, só que esse alguém é uma mulher, né,
de maneira discriminatória, preconceituosa, de violação aos direitos, tá? Então, essa é a diferença. Em 2015, houve uma alteração no Código Penal. Não havia figura do feminicídio. Então, quem matasse a mulher, né, a esposa, o homem incorreria no crime de homicídio normal. E aí, poderia ser aumentada a pena por diversos motivos. Foi um motivo fútil, impossibilitou a defesa da mulher, enfim. Depois de 2015, houve a inclusão do feminicídio. Então, hoje, o feminicídio ele é equiparado a um homicídio qualificado. O que é homicídio qualificado? Que a pena é mais gravosa. Então, o feminicídio hoje ele é punido entre 12 a 30 anos de prisão. Não era assim até 2015. 2015 teve essa alteração e hoje o homem que, na situação de dominação, mata a mulher, ele incorre no crime de feminicídio e está sujeito aí a pena de 12 a 30 anos de prisão, de reclusão. Então, só por essa explicação, a gente vê como que é necessário dar uma nomenclatura para esse crime, né? Não, exatamente. A gente está com o Wellington aqui também atrás das câmeras, ele está com uma câmera hoje, a gente está um pouco diferente hoje no nosso formato. Então, Wellington, antes tarde do que nunca, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer de modo especial o Dr. Bruno e a Renata, que estão aqui, toparam essa ideia conosco, né, de estar presente. E, assim, existem alguns mitos da violência doméstica. Aquela questão para a violência acabar, basta proteger as vítimas. Isso realmente acontece? Tipo assim, se você só proteger a vítima e punir o agressor, isso vai acabar? Fala aí, Renata. Então, na verdade, o que caberia é ressocializar o agressor, né? E existem muitas, até que nem o doutor falou, agora tem na lei também, né, a questão de a medida de proteção para o agressor, que seria a ressocialização, participar de grupos, sim, né, onde ele pode estar sendo trabalhada essa questão de violência, né? Até estudos onde agressores trabalham nesses grupos, né, a ressignificação de violência, né, e a questão de respeito com os outros, né, onde 2% somente dos agressores reincidiram com a violência, né. Então, acredito que a maior coisa que precisa ser feita é trabalhar quando a agressão já está feita, e antes de partir para isso, né, trabalhar essa questão realmente com a sociedade, do respeito, né, de que não se pode fazer isso, tem que respeitar os outros, principalmente as mulheres, né, toda essa questão. Exatamente. E além da violência física, a violência psicológica muitas vezes pode até agredir um pouco mais, né, porque não é só ali no bater na mulher, enfim, né. E como que é o tratamento, como que é com essa mulher que já sofreu esses abusos, essa violência doméstica, como que é o tratamento na área da psicologia? Então, eu trabalho no CREAS hoje, né, a gente trabalha com o acolhimento dessas vítimas quando elas chegam até nós, e nós trabalhamos a autonomia dela. Então, que nem eu falei antes, muitas vezes o agressor vai incapacitando ela cada vez mais, né? E nosso trabalho é capacitá-la, né? Ver que ela tem um potencial, ou se não, ajudar ela a descobrir algum potencial, fazer com que ela se descubra mulher, pessoa de direitos, que consiga ir atrás dos seus direitos, né? E a gente sempre faz encaminhamento também para uma psicóloga clínica, né? Onde ela faz esse trabalho, que é desenvolver a autoestima dela, né? Se reconhecer como pessoa, né? Provavelmente ela já está totalmente fragilizada, né? Para que ela consiga cada vez mais ir se recuperando e que consiga ou dar um basta, ou que ela consiga um trabalho, consiga terminar, consiga se mudar, fazer alguma coisa, uma mudança na vida dela, né? E existe outro mito também, que a mulher não pode fazer denúncia em qualquer delegacia, né, doutor? É verdade ou mentira isso? Conta pra nós. Ai, Deus, é difícil, né? Tem os mitos, né? Vamos falar. Antes de eu falar desse mito, é um mito bem mito, né?
É preciso as pessoas lembrarem que a gente está falando de violência doméstica, mas não é só marido com mulher, né? Então tem ali a mãe. Quantas mães vão na delegacia desesperadas porque o filho caiu na droga, aí caiu no alcoolismo, entra em casa, pega o dinheiro da mãe, aí revira tudo em casa, aí não sabe mais o que fazer com o filho. Então, assim, não é só homem e mulher como casal. Tem mães, avós, irmãs, enfim. É todo um aparato, né, Renata? É todo um ciclo familiar. E, normalmente, quando o pai é violento, tudo indica que o filho, né, que se espelha muito na figura paterna, vai pelos mesmos caminhos se ele não for educado de maneira eficiente. Então, o que a Renata falou é pontual. Tudo é educação. Eu falo berço. Berço não quer dizer que seja berço rico, berço pobre. Berço é berço. É ter educação, não é isso? É ter uma maneira, umas regras de condutas básicas, né? Por exemplo, eu não posso atravessar o sinal se estiver verde, né? Porque o carro vai passar. É a mesma coisa. É uma regra de conduta. Eu não posso bater numa mulher porque ela é minha semelhante. Só que algumas regras de conduta, alguns cumprem, outras regras de conduta, outros não cumprem, enfim. Isso é berço, né? Dos mitos. A mulher, ela pode procurar qualquer delegacia. Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu faço plantão na cidade de Cascavel, um plantão regional. Pega todas as delegacias da região. Então, é muito comum a mulher chegar lá desesperada à noite, querendo que a gente faça a medida protetiva, o procedimento criminal, e pedem o abrigamento, né? Então, vai uma equipe lá, pega essa mulher, coloca ela no abrigo até que o agressor seja retirado, enfim, cientificado da medida protetiva, enfim. Então, a mulher que está sendo vítima de violência doméstica, mãe, esposa, irmã, enfim, podem procurar qualquer delegacia de polícia. Não tem delegacia de polícia na cidade, procura a polícia militar. Então, esse é o recado aí. Como que funciona essa medida protetiva para o pessoal entender melhor? A mulher chegou na delegacia espancada. Chega lá na delegacia aqui de Guaraniaçu. Então eu vou fazer o boletim de ocorrência, eu vou ouvir essa mulher e vou instaurar um inquérito policial, que é um procedimento investigatório, tá? E aí eu vou perguntar para ela, falei, olha, a senhora necessita de medida protetiva? Ela fala assim para mim, doutor, eu estou indo embora para Santa Catarina, não vou ter contato com ele mais, então não preciso. Ou então ela fala assim, doutor, eu estou saindo de casa, mas a gente frequenta os mesmos lugares, a gente tem o mesmo ciclo de amizades, e eu estou com medo. Aí a gente pede as medidas protetivas de urgência. Dentre várias que tem lá, as duas que a gente mais utiliza são de afastamento do lar, né, e proibição de contato. Então, normalmente o juízo, né, o juízo que a gente fala, fixa um parâmetro, né, por exemplo, 100 metros, 200 metros, 50 metros, para que ele não se aproxime dessa mulher vítima. E também a proibição de contato por qualquer meio, celular, WhatsApp, telefone, e-mail, carta, enfim, todos esses mecanismos para proteger não só a mulher, mas como a testemunha que testemunhou em favor da mulher. Então, a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas vêm para que possa cessar, né, de maneira imediata, por isso se chama medida protetiva de urgência, para cessar na hora a conduta do agressor. Então é um processo bem rápido. É bem rápido. Confeccionado na delegacia, o juiz em até 48 horas já despacha essa medida aí para autorizando ou não, vamos dizer assim, né? E aí, exemplo, o Wellington está lá com a medida protetiva contra ele. Ele sabe dessa medida. Aí ele vai lá e se aproxima da mãe dele. Só de se aproximar, ou seja, só dele infringir essa medida, ele já incorre no crime de descumprimento de medida protetiva. Então, hoje, a lei é bem rígida, assim. Só que a lei não educa. Concorda comigo? Quem educa, né, são a família, a sociedade, a escola, como um todo. A pessoa vai ficar preso. O nosso sistema carcerário é um sistema extremamente falido,
né? Ninguém sai da cadeia ressocializado. Não vamos colocar ninguém, né, Renato? Vamos colocar assim, 1% sai ressocializado. Então, se não trabalhar na base, né, família, sociedade, escola, a pessoa vai bater e aquele ciclo de violência vai continuar. Com certeza. Existe uma pesquisa de 2007 da Senado, a gente comentou em off, inclusive, que assim, 72% dos casos, numa pesquisa que foi feita, mulheres não denunciam o agressor, marido, filho, que seja, por medo do que pode acontecer depois dessa denúncia. Então é legal deixar bem claro essa questão do tempo que demora para essa medida restritiva. É bem rápido. Isso é bom para conhecimento geral de toda mulher, que o sistema funciona bem e é rápido, né? Pode falar, Renato. Então, eu queria falar também sobre essa questão de que, se muitas vezes as mulheres não querem ir nas delegacias, elas podem estar indo lá no CREAS, né? Que é lá onde a gente acolhe a vítima de violência doméstica. E muitas vezes, se ela tiver esse receio de ser exposta, de conversar com o agressor, não, a gente trabalha da forma mais sigilosa possível, de uma forma que a gente vai trabalhar em cima dela, né? Então, assim, se tiver qualquer denúncia também com relação a algum vizinho que ocorre essa violência, as pessoas podem estar se dirigindo ao CREAS também, né? Onde a gente pode estar fazendo as orientações. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode orientar lá também, né? Muito bacana. Muito importante também, porque assim, tem aquele ditado antigo que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas é muito errado pensar nisso, porque muita coisa poderia ser evitada, né? Que nem a doutora falou mesmo, a agressão do vizinho, você ouve o vizinho, tá tendo aquela movimentação. E a gente percebe também, né? A gente vê pelo comportamento da pessoa. Tu falou em denúncia, e aí é uma lei nova, sancionada aqui no Paraná, a gente estava comentando até em off, né, Renata? É a lei do sinal vermelho. O que é a lei do sinal vermelho? Muitas mulheres ainda não sabem. Vou falar com um exemplo, porque fica mais fácil. Mulher vítima de violência doméstica, tem um marido extremamente possessivo, controlador das ações, então onde ela vai, ele vai com ela. Então é extremamente difícil a denúncia, né? Até lá na delegacia já teve dia que o marido foi com a mulher. Né? Aí o que a mulher vai falar para mim? Não, doutor, tá tudo certo, né? Enfim, então hoje essa lei do sinal vermelho é uma lei extremamente importante, que ela faz com que as mulheres, né, incentivem as mulheres a denunciar de maneira calada, sem falar nada. Então, chegou na farmácia, por exemplo, tá ela, a mulher e o marido, e às vezes lá na hora do pagamento, na hora de pedir o remédio, a mulher mostra a mão, e essa mão tem um X vermelho. Faz assim, ó, X vermelho aqui na mão. E aí, na hora de pagar, então, mostra a mão, assim. Aquela pessoa que está do outro lado do balcão, ela automaticamente saberá que aquela mulher está sofrendo violência doméstica em silêncio. E ela imediatamente, né, ela vai pegar ali o nome dela completo, ou o telefone, ou o endereço, alguma forma de qualificação, e vai ligar imediatamente para a polícia militar para cientificar o ato. Normalmente a polícia militar sempre está na rua, né, serviço ostensivo. Então, para cientificação. É uma maneira extremamente bacana e simples, né? Com certeza. Da mulher denunciar de maneira calada que ela está sofrendo uma violência doméstica e familiar. A gente fala lei do sinal vermelho, que é um sinal vermelho na mão, então em órgãos públicos, em farmácias, em mercados, em cinemas, em shoppings, qualquer lugar. A mulher por isso tem que divulgar, né? Para as pessoas saberem. Que às vezes vai chegar a mulher lá, a pessoa vai olhar e fala, bonito X, né? Não vão saber, né, Wellington? Então, por isso tem que divulgar, porque é uma forma, às vezes, é o último grito de socorro. Igual a Renata falou. Talvez a mulher esteja já num nível que depois daquilo ali é o feminicídio. Esse é o problema. E tem muita procura, as mulheres... porque essa questão é o que o doutor colocou agora, é a conscientização de todo mundo. Porque desde o atendente até essa questão do CRAS,
Eu, particularmente, não sabia, acho muito interessante a gente abordar mais isso, a procura pelo CRAS nesses casos. Como é que é a procura aqui na nossa região, na Guaraniaçu? Então, até mesmo por ser considerada uma cidade pequena e muito voltada aos costumes antigos, né? Até que não tem muita procura no nosso estabelecimento. Só que acabam aparecendo algumas mulheres, elas podem ir em qualquer parte da Secretaria Social, da Assistência Social, eles encaminham para o CREAS, que é onde atende especificamente essa demanda, né? E a gente faz as orientações, os encaminhamentos restantes, né? Então, muitas vezes a gente essa pessoa não acaba chegando até nós, mas a gente recebe uma denúncia por telefone de uma situação que está acontecendo, ou às vezes a gente vai, porque assim, a violência, quando existe esse tipo de violência dentro de casa, ela também é uma violência contra a criança e adolescente, onde eles são vítimas também oculares, de uma violência psicológica, onde são vítimas dessa violência entre os pais, né? Então, muitas vezes, chega até nós uma criança que sofreu a violência, né? E nisso, né, nessas visitas, nesses atendimentos, a gente identifica que a violência também é do pai com a mãe, né? Então, nisso, a gente sempre vai trabalhando. Você pergunta assim, não acontece nada. Só que é algo daquela forma, gradual, que a gente vai indo, vai trabalhando, vai instruindo, vai orientando, né? Com o tempo, pode ser que ela chegue e se abra para nós, pode ser que não, né? Porque ainda continua daquela forma que se sente impotente, com medo, vai fazer o que se sair dali? Vai morar onde? Vai fazer o que com os filhos? Vai continuar residindo na mesma cidade? Não tem noção da questão da medida protetiva, né? Então, nisso tudo, a gente, com outras visitas, com outros atendimentos, a gente vai identificando isso também, né? Essa violência. E, doutor, a procura aqui em Guaraniaçu, no caso das denúncias, você já atendeu algo explícito de feminicídio aqui na nossa região ou em alguma outra comarca que você atenda? Já atendi. Aqui em Guaraniaçu não teve, graças a Deus, né? Porque eu acho que é uma das formas mais cruéis de violência. Porque, claro, todas as mortes são cruéis, mas você matar alguém só porque a pessoa é mulher, dói mais. Exatamente porque a gente tem mãe, tem avô, né, avó, né? Então, ainda não aconteceu. E fica assim o nosso pedido, né, para que as pessoas que se sintam... Numa entrevista prévia, né, Renata, a gente já logo percebe, a gente pergunta assim, mas e o dinheiro? Fica com quem? Não, o dinheiro fica com o marido. Aí, e quando você recebe? O dinheiro vai para ele. E como é que você faz? Eu peço. Então já é uma violência patrimonial. O dinheiro é dela, mas está com ele. É um tipo de violência. Mas E a gente pergunta, a delegacia não tem barreira moral, né? Então a gente pergunta assim, em relação sexual, como é que é? No dia que ele quer, como ele quer. Estupro, né? Não tem outro nome. Qual outro nome que existe? Uma relação sexual que não é consentida. Então, violência sexual, né? Aí, como é que é o dia a dia? Doutor, é difícil porque não sai mais com as pessoas que eu saía antes, ele não deixa sair com as minhas amigas, eu tô sempre feia, tô sempre gorda, tô sempre com o cabelo mal arrumado, sem maquiagem. Aí, violência moral, psicológica, enfim. Então, numa entrevista pequena na delegacia, a gente já vê vários tipos de violação. A violação mínima é aquela que não tem crime, mas tem a humilhação. A violência máxima é quando é a morte oriunda do feminicídio. Doutor, e assim, essa violência, ela tem também a internet, né? Acredito que a internet também desde um xingamento a um abuso, a uma exposição de repente indevida, tudo isso se enquadra também em crime, né, doutor? Sim, muitas vezes, né, as pessoas se escondem, né, por meio do WhatsApp, do Messenger, dessas redes sociais que a gente conhece. Sim. Que eu acho uma extrema covardia, né? Então, não só de homens, né, mas de autores de crimes que, né,
Então, o que a gente diz sobre isso? Com essa disseminação das redes sociais, tudo que eu falo assim, é para o bem e para o mal. É bom você pesquisar, a gente às vezes está conversando aqui, mas está chegando os feeds de notícias de maneira atual, o que está acontecendo no mundo, né? Isso é bom, é legal, bacana. Mas as redes sociais ainda são um subterfúgio para muita gente cometer crime. Faz um perfil falso lá, aí pega a Renata para Cristo, né? E aí depois desativa o perfil. Então eu acho uma atitude extremamente covarde, quem se esconde nas redes sociais ali para cometer qualquer tipo de crime. E realmente acontece. Os crimes relacionados à violência doméstica ainda acontecem. Aí depois a pessoa apaga o perfil, aí vem na delegacia arrependido, chora, fala que não foi, aquela ladainha que a gente já conhece de sempre. E teve um dado do ano de 2020, ano passado, que o número de denúncias diminuíram, mas o número de feminicídio aumentou. Então tem alguma coisa errada nesse meio ali, né? Que seria esse medo da mulher denunciar, medo do depois também, né? E que mensagem, assim, vocês hoje poderiam deixar para essas pessoas, para essas mulheres, né, em denunciar, de criar coragem, de correr atrás disso, que aquilo ali não, que o mundo não vai acabar, que só vai resolver esse problema dela. Que se elas tiverem qualquer dúvida com relação a isso, eu peço que procurem o CREA, sabe? Que não quer dizer que elas indo lá que a gente vai registrar esse BO para elas, né? A gente nem pode fazer isso, né? Então, a gente vai estar lá realmente para amparar elas, para escutar, para orientar, para encaminhar para alguma terapia. Então, eu peço que busquem nós e conversem, sabe? Às vezes, só explicando alguma situação, alguma coisa, vai lá para qualquer outro dúvida, no fim a gente vai conversando e vai chegando aquilo, mas assim, eu peço que busquem a gente para conversar, sabe? Para qualquer dúvida que tiverem, para a gente explicar como que funciona corretamente, tudo que pode ser feito. Se ela tem um parente em outra cidade, você vai para lá, a gente, sabe, a assistência social dá um jeito, a gente vê isso, sabe? Porque para nós a gente precisa garantir essa vida, né? Então, a gente vai fazer de tudo para que essa violência não ocorra mais, né? Com certeza. Na parte da delegacia, o que eu sempre faço? Eu não ouço nenhuma mulher vítima de violência doméstica, até porque, por mais que eu seja o delegado, há a figura masculina. Então, na delegacia, quem ouve mulher é uma outra mulher. Ou a nossa escrivã, ou os estagiários, ou um dia que está uma investigadora. Porque o ambiente da delegacia de Guaraniaçu é um ambiente mais feminino, tem mais mulheres trabalhando do que homens, né? Então, talvez as mulheres se sentem um pouco mais à vontade no dia que está a estagiária, que é menina, né, que é mulher, a escrivã, às vezes a investigadora, que é mulher também. Então, isso causa uma segurança maior. Normalmente eu não pego nenhum tipo de declaração, de depoimento, quando é com mulher, porque elas se sentem mais à vontade para conversar com outras mulheres. Então fica o nosso pedido para que qualquer situação de violência, estou em dúvida se é ou não é violência, procura a delegacia, procura o CREAS lá, que a gente vai estar à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, né? Com certeza, muito bacana essa atitude, esse modo de trabalho. Com certeza as mulheres ficam mais confortáveis em falar com outras mulheres, né? E canais de contato, 190... tem algum número específico ou é o canal 190 mesmo? 190, assim, a gente fala 190, a polícia militar é uma polícia ostensiva, ou seja, ela é a polícia que está nas ruas, né? A polícia civil é uma polícia investigativa, ela age na investigação criminal. Então, quando a gente fala 190, é porque é mais rápido da polícia chegar até o local. Exato. Mas claro, quiser ligar no nosso telefone, que é o 3232-1312, a gente vai atender da mesma forma. Mas se estiver acontecendo na hora aquela situação de violência, liga para a Polícia Militar, porque a Polícia Militar já estará nas ruas fazendo patrulhamento. É mais rápido de chegar, né? Pessoal, esse foi nosso podcast de hoje. Queria agradecer ao Dr. Bruno, a doutora Renata, pelos esclarecimentos. Acho que ficou bem bacana, bem esclarecido, mas qualquer dúvida, acredito que tanto o Dr. Bruno quanto a doutora Renata estão à disposição. Muito obrigado a todos. São sempre bem-vindos aqui na nossa casa.
e a gente também está à disposição sempre. E a gente também deixa o canal da RR+. A gente, como é um órgão de imprensa, a gente sempre vai estar aberto também a atender e a prestar qualquer ajuda que tiver ao nosso alcance.